Pronto, estamos de volta aqui então no segundo vídeo, que foi o nosso segundo encontro. E esse segundo encontro, ele aconteceu, gente, já como eu havia adiantado para vocês, não aconteceu mais ali na CRED. E foi acontecer lá no Liceu de Caucaia. Lá realmente o espaço é bom, o ambiente é bem propício, né, para realizar eventos maiores. Todavia o acesso não é muito bom, então muita gente reclamou do acesso lá para aquele ambiente. Eu mesmo tive uma dificuldadezinha para encontrar, mas é só por questão também de prática, de andar no lugar, né? É claro que nessa nossa região aqui, nós ficamos, a CRED mesmo, fica numa região bem centralizada entre todos os municípios que compõem a CRED 1. Lá é mais distante, principalmente para quem mora em Aquiraz, lá para o Eusébio, enfim. Mas aí não vem ao caso do nosso vídeo não. Bom, lá no nosso segundo encontro, gente, eu olhei agora aqui para o vídeo, para a luz e me encandeou, mas vai dar para ver, com dificuldade, mas dá para ver. Lá no nosso segundo encontro, a gente já foi mais para uma questão realmente prática, tá? Eu abri aqui alguns arquivos, que foram os arquivos que a gente utilizou lá no dia. Eu vou começar com a parte do slide que eu anotei aqui, que a gente trabalhou lá. Então eles começaram a trabalhar mais essa questão do SPAES, quando ele foi implementado. No caso eu vou ler só, tá? Para vocês verem o que foi passado lá. O SPAES foi implementado em 1992, já é do conhecimento de vocês também, que a gente já trabalha com isso, né? Pela Secretaria de Educação SEDUC, com o objetivo de promover um ensino de qualidade e equânime para todos os alunos da rede pública do Estado. Tem como base o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, SAEB, tem como orientação os parâmetros curriculares nacionais, PCN, e os referenciais curriculares básicos, RCB, da SEDUC. A partir de 2007, o SPAES ampliou e passou a ter 3 focos: avaliação da alfabetização, SPAES Alfa, né, segundo ano, avaliação do ensino fundamental, quinto e nono anos, e avaliação do ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos. Ambos os sistemas de avaliação SPAES-SAEB utilizam matrizes de referência. As matrizes de referências não podem ser confundidas com as matrizes curriculares. Tais matrizes são subdivididas em tópicos ou temas e estes em descritores. Cada descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos que traduzem certas competências e habilidades. A prova de língua portuguesa tem como foco principal a leitura, verificar se os educandos são capazes de compreender, analisar e interpretar textos. Bom, aí eu peguei também uma tabela com a matriz de referência para o nono ano do ensino fundamental e para o terceiro ano do ensino médio. Tudo que tem de cobrado dentro desses descritores por tópicos, isso inclusive a professora Priscila trabalhou com a gente na abertura, não foi isso? Na abertura do ano. Inclusive deu uma aula lá no pátio a respeito desses descritores e tudo mais. Então tá aqui tudo por tópicos, cada tópico, o que ele pede dentro do tópico, quantos descritores pertencem àquele tópico. Por exemplo, tópico, procedimento de leitura. Então descritores 1, 3, 4, 6 e 14. Todos estão dentro desse tópico, então ele está todo dividido por tópicos. Quanto à informação do texto verbal e não verbal, então tem todos os descritores que fazem parte aqui dos tópicos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí a correlação entre descritores do SPAES e as habilidades requeridas pelo Enem. Porque eu, por exemplo, tenho um eletivo de SPAES e a gente trabalha essa questão dos descritores, mas eles não podem ser desconexos dos descritores do Enem porque eles conversam entre si. Então dá ideia, às vezes, né? Eu, por exemplo, como eu fico ali só com mais de turmas primeiro e segundo ano, eu não passo para eles ainda uma dissertação argumentativa e tal, e nem as nossas provas, os nossos simuladinhos de SPAES, eles não são do nível do Enem. Dá aquela impressão para a gente que são coisas diferentes, o nível é diferente, mas na verdade o nível realmente é diferente. Agora os descritores que são cobrados, eles conversam entre si, eles vão só se aprimorando para quando chega-se no Enem. Então aqui tem uma tabelinha com os conteúdos que são mais cobrados no Enem, no caso, né? 87% são cobrados dentro da língua portuguesa, variação linguística, 60% interpretação de textos jornalísticos, 47% interpretação de propagandas, 41% interpretação de textos informativos, 30% intertextualidade, 30% estratégias argumentativas do texto, 27% interpretação de tirinhas, 25% funções da linguagem, 18% figuras de linguagem, 12% coesão,
textual. Isso é o que é cobrado dentro, né, das habilidades lá da prova do Enem. E aqui a gente tem um paralelo entre as habilidades do Enem e os descritores do SPAES, que eu não vou ler todos, não há necessidade de ler todos aqui, até porque é um material que vocês poderão ter caso queiram. Mas aqui, por exemplo, a habilidade 1 do Enem, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Descritor 4 do SPAES, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. A habilidade 16 do Enem, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimento de construções de texto literário. Isso conversa com os descritores 11, 13 e 21 do SPAES. Então é uma coisa bastante interligada entre essas provas externas que os nossos alunos fazem em primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Não vou detalhar porque são vários descritores que estão interligados a essas habilidades. Aí tem um outro mapa aqui que são das avaliações diagnósticas, o que eles percebem que os nossos alunos têm dificuldade na primeira série, na segunda e na terceira, tá? Então aqui tem, se vocês puderem ver, não sei se dá para ver daí, tem uma espécie de um mapa, né? Onde eles colocam todas as dificuldades, onde eles estão com mais déficits para a gente poder estar trabalhando. E isso aí já vai, né, como um norteador para o professor. E aí eu vou passar a falar sobre as oficinas que a gente fez lá naquele dia no segundo encontro. As equipes foram divididas após o primeiro intervalo e a gente montou várias equipes e as estratégias de montar essas equipes foram até legais para que não ficasse aquela coisa assim de afinidades entre pessoas, então eles misturaram bastante. A gente tem duas pessoas por escola, ou uma, né, no meu caso lá eu só a minha pessoa, mas assim, eles deram vários papeizinhos com nomes e pediram para a gente se juntar a outros papeizinhos que tivessem dentro do mesmo campo semântico. Por exemplo, eu peguei primavera, então eu procuraria uma pessoa que tivesse com outono, outra pessoa que tivesse com inverno, e quem iria lidar a esse grupo seria a pessoa que tivesse com o nome, um papelzinho, que tivesse a ideia de que, vamos dizer assim, um ambiente que engloba aqueles outros mini temas, né? No caso, por exemplo, estações do ano. Quem tivesse com o nome estações do ano seria uma espécie de líder da nossa equipe. Então nós nos juntamos dessa forma e foi bem interessante, bem dinâmico. Pode ser uma estratégia também da gente trabalhar a questão da hiponimia, hiperonimia, né? Dentro dos nossos textos. E a gente juntou essas equipes para trabalharmos um segundo momento dessa prática, que foram duas coisas. Uma primeira foi criar um plano de aula dentro de um descritor. A gente escolheria um descritor e nós criaríamos um plano de aula de como a gente trabalharia aquele descritor. E depois que a gente fez isso, a gente pegou uma temática sugerida por eles para que a gente pudesse fazer uma questão da nossa autoria lá mesmo na hora, em que cobrasse do aluno a habilidade dele dentro daquele descritor. E aí foram trazidos para a gente textos motivadores para a gente poder trabalhar. E deixa eu ver se eu acho algum aqui, tá bem, textos utilizados. Pronto, ó. O Milagre das Folhas foi um texto que a gente pegou, que ele tinha algumas informações aqui nas entrelinhas para cobrar esse descritor dos alunos. A questão da variação linguística, tinha aqui um texto que foi muito interessante, né? 5 dente de ai, 3 colher de oi, 1 cabeça de repoi. Então assim, foi bem interessante a gente pegar esses textos e criar uma questão relacionada ao texto para fazer com que o aluno perceba e desenvolva determinadas habilidades deles com relação a esses diversos gêneros textuais. Deixa eu ver aqui o que eu também gostaria de falar. Eu estou aqui também com uma ficha dos descritores e as habilidades que são necessárias dentro desses descritores e comentários deles a respeito disso, tá? E no final dessa página, deixa eu ver aqui, ficha de descritores críticos. Na verdade, essa que eu estou com ela são os descritores que mais a gente precisaria estar trabalhando, que começam inclusive pelo descritor 7, que é diferenciar a informação principal das informações secundárias
de um texto. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer a estrutura e a organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o compõem. Então, realmente se torna legal esse norteador, porque mostra para a gente, a partir daqueles gráficos, onde os nossos alunos estão com maiores dificuldades. Tá? Foi um momento muito importante também de crescimento para a gente. Nessa outra tabela eu tenho aqui todas as habilidades que são cobradas no Enem, a partir da habilidade 1 até a habilidade 30. E eu tenho também um outro instrumental aqui, onde mostra para a gente uma lista de todos os descritores e aqueles em que ou a primeira série, ou a segunda, ou a terceira teve alguma dificuldade. Por exemplo, o segundo ano aqui, logo em primeira mão, teve dificuldade em inferir informação em um texto verbal. O terceiro ano, dificuldade em identificar o tema ou o assunto de um texto. Né? Então eles marcaram com um xizinho aqui em cada série em que dificuldades eles estão pecando e precisando que a gente realmente trabalhe. Nessa outra tabela aqui, eles dão a ideia para a gente, em cada gênero, quais descritores trabalharmos. Por exemplo, na crônica, a gente trabalharia dentro da crônica o descritor 2, descritor 5, descritor 9, descritor 11, descritor 14 e descritor 17. Dentro do miniconto, descritor 2, 3, 5, 9 e 11. Então, assim, é uma tabelinha que dá pra gente realmente uma forma boa de trabalhar. Eu vou trabalhar a piada, então, descritor 2, 5, 9, 10, 11, 17, 21. Pega todos eles e tenta arranjar uma piada que você possa desenvolver nesses alunos essas habilidades a partir desses descritores. Muito interessante. Nós temos aqui até um texto 12, 24, 36. 36 tipos de gêneros diferentes aqui que desenvolvem habilidades diferentes. E por fim, para terminar aqui mais um vídeo, foi falado um pouco sobre a questão de desenvolver questões, né, dentro desses descritores. Então eles deram para a gente uma sugestão de atividades com várias questões e textos, e já também os descritores, já anexos ali a cada um desses textos de questões, para que a gente já possa estar desenvolvendo em sala de aula com os alunos dentro da própria aula e também nas eletivas, por exemplo, de SPAES, que no caso eu não sei como é que estão as aulas de vocês com relação a isso, mas eu, por exemplo, tenho uma eletiva de SPAES. Então o nosso segundo encontro foi recheado dentro desses assuntos de habilidades de escritores, SPAES, Enem, e eu vou gravar um terceiro vídeo referente à terceira aula. Até já já eu volto com vocês.